O mês de agosto é dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. E por isso nós vamos conversar agora com a Dani Mesquita, que é consultora em aleitamento materno. Boa noite, Dani, obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço o convite. Bom, para começar, queria que você explicasse para os nossos telespectadores, principalmente para as mães ou futuras mães, qual é o tempo que a criança deve ser alimentada apenas com leite materno e até que idade a criança deve mamar, isso aliado a outros alimentos também. A OMS recomenda que a criança seja alimentada exclusivamente até os 6 meses de vida, né? E depois da introdução alimentar, né, que ela seja feita gradualmente, que continue o aleitamento até pelo menos os 2 anos, né? E é uma decisão muito da mãe e do bebê. Tem mães que chegam a 4, tem mães que com 2 param, tem mães que antes decidem parar. Então é uma relação também, uma escolha da mãe e da criança. E do bebê, né? Uma escolha da díade que a gente fala, né? Respeitar a escolha dessa mulher, né? A gente tem um preconceito muito grande em relação à amamentação prolongada, né? Que é após os 2 anos. Então a gente precisa desmistificar isso um pouquinho, né? Porque depois dos 2, depois de 1 ano, depois de 2, o bebê continua recebendo muitos nutrientes com o aleitamento materno. E por que ainda há esse preconceito em relação a crianças maiores da cidade ainda mamarem no peito? É um mito, né? É muito cultural isso, assim, né? A nossa cultura, muitas coisas que passam pelo empoderamento da mulher, né? O parto normal, humanizado, natural, a amamentação, né? Não terceirizar essa criança, né? Sofre muito preconceito, porque a gente teve por diversos anos, as mulheres tiveram, quando teve a inserção das mulheres no mercado de trabalho, elas precisaram fazer isso para conseguir se consolidar, né? Então, hoje, além disso, né, tem a questão do machismo, do patriarcado, né, a sensualização da amamentação, né? Então, tudo isso faz com que as pessoas tenham esse preconceito em relação à amamentação prolongada. Bom, e no último domingo foi realizado um evento, né, para conscientizar da importância do aleitamento materno, o Mamaço. A gente vai rodar algumas imagens, algumas fotos que a gente tem. Queria que você falasse também um pouco desse evento e também da questão da mulher poder amamentar em ambientes públicos, que para muitas pessoas também é complicado, existe um certo preconceito, alguns locais que não gostam, que impedem. O Mamaço, ele é um evento que foi idealizado por uma aliança internacional de amamentação, a UABA, né? E justamente para isso, para conscientizar e naturalizar a amamentação, né? Que seja vista como um ato natural, né? Então, no domingo a gente se reuniu, várias mães amamentaram, né? Para comemorar os avanços que a gente já teve, inclusive, né? Então, hoje a gente ainda sofre muito preconceito, ainda tem muitas questões, ainda precisa de muita política pública para assegurar que essa mãe consiga amamentar, né? Principalmente depois, quando ela volta ao trabalho. Mas a gente já teve alguns avanços, né? Então, a gente se reuniu para comemorar isso. Esses mamaços, esses eventos também, aqui no Brasil, eles começaram depois que uma mãe foi hostilizada no Itaú Cultural, em São Paulo, né? E teve o primeiro mamaço. As mães se reuniram para fazer um protesto. Todas amamentaram ali naquele espaço, muitas mães em São Paulo. E depois, todos os anos, né, em agosto, que é o mês, o agosto dourado, né, que a gente chama de agosto dourado por conta da hora dourada. A hora dourada é a primeira hora depois que o bebê nasce. E a gente sempre... e a OMS pede para que esse bebê seja amamentado nessa primeira hora, independente da via de parto, né, independentemente da via de parto. Então, as mulheres se reúnem para comemorar os avanços que a gente teve, para lembrar da hora dourada, para lembrar dos benefícios da amamentação. E quais são esses benefícios, Dani? Inúmeros, né? A vinculação com a mãe, né? Hoje a gente tem uma pesquisa no Brasil, da UFRS, que conseguiu comprovar que o bebê que é amamentado, inclusive, ele consegue desenvolver melhor a inteligência emocional, inclusive. São crianças mais inteligentes, né? Tiveram mais sucesso, né, na vida. Foi uma pesquisa muito longa que foi feita.
que foi feita, brasileira, muito orgulho dessa pesquisa, né? Ele foi indicado ao Prêmio Nobel, né? O coordenador da pesquisa, e o desenvolvimento global dessa criança, né? Menos transtornos orofaciais, uma saúde melhor, né? São crianças que gripam menos, são crianças que têm um índice muito menor de doenças respiratórias, viroses, né? Ou em relação à questão da mãe, na hora de amamentar, muitas mulheres têm dificuldade da pegada do neném, dificuldade também de produzir leite muitas vezes. O que a mulher deve fazer nesse momento? A quem recorrer? Como conseguir passar por esse momento de iniciar a amamentação de forma mais tranquila? Então, não começa aí. Eu acho que tem que começar na gestação. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, a dica é: estude sobre a amamentação, pesquise, né? E se tiver passando por qualquer dificuldade, busque ajuda. Aonde? Hoje nós somos referência no mundo com os nossos bancos de leite, né? Então, procure um banco de leite. Em Goiânia nós temos 3. O Hospital e Maternidade Materno-Infantil, o Dona Iris e o Banco de Leite da Nascer Cidadão, né? E existem consultoras em amamentação como eu, doulas habilitadas para orientar na amamentação, e a gente tem alguns grupos virtuais de apoio à amamentação, né? Eu vou citar só um que a gente não tem muito tempo, mas é o GVA, Grupo Virtual de Amamentação. É um grupo grande no Facebook, as mulheres podem procurar e conseguir ajuda, né? Muitas mães conseguiram amamentar graças a esse apoio, essa rede de apoio, né? Então, é muito importante. Se tiver dificuldade, busque ajuda. Só para a gente finalizar, você destacou um pouquinho, a mãe também tem muitos problemas na hora de retirar o neném, na verdade não retirar, mas mudar a rotina do neném quando volta ao trabalho. Como manter essa amamentação, como manter a qualidade de vida da mãe e do neném nesse período conturbado? É possível, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, com uma licença maternidade, né, da maioria das mães de 4 meses, apenas 4 meses, que elas conseguem prorrogar para 5, às vezes 5 meses e meio, né, juntando tudo que tem, é muito pouco tempo. Mas você pode ordenhar seu leite, deixar seu leite ordenhado, não tentar ao máximo não oferecer bico artificial, né, para esses bebês, mamadeira, chupeta, né? E enquanto estiver com o bebê, continuar com a livre demanda, que o que é? Falar bem rapidinho também. É oferecer o peito para o bebê pelo tempo que ele quer, né? Quantas vezes ele quiser, mas sempre com muito cuidado, assim, porque às vezes a gente fica muito tempo com esse bebê no peito, pode ser que tenha algum problema em pega e posição. Né? Infelizmente, nosso tempo está terminando. Queria agradecer a sua presença, queria que você divulgasse também contatos para que as mães ou futuras mães ou mulheres que estejam interessadas em conhecer um pouquinho mais a amamentação possam te procurar. Eu que agradeço o espaço para a gente falar disso, né? Muito importante ter esse espaço. Eu vou deixar meu Facebook, minha fanpage, Dani Mesquita, doula e consultora em amamentação. Muito grata pelo espaço. A gente está muito grata. Muito obrigada, viu, Dani? Boa noite.